Você sabe a diferença entre uma bengala, uma muleta e um andador? Quem é o profissional que pode fazer a prescrição desses dispositivos de auxílio à marcha? Quando eles devem ser indicados? Quais são as medidas ideais para cada pessoa? Quais são os principais modelos disponíveis? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e muito mais. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e esse é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Bom, e vocês sabem que aqui não tem enrolação, a gente já vai direto ao ponto. Então, qual é a definição dos dispositivos de auxílio à marcha? Eles podem ser definidos como dispositivos que, acrescentados ao corpo, auxiliam a marcha. Além disso, eles também aumentam a base de apoio e diminuem a descarga de peso sobre os membros inferiores. Na própria definição de dispositivo de auxílio à marcha, a gente já vê uma função biomecânica muito importante, que é aumentar a base de apoio. Então a gente já vai pensar nas pessoas que vão ser beneficiadas com o uso de uma bengala, de uma muleta ou de um andador. Nós temos vários grupos de pessoas, mas uma delas são aquelas que têm problemas de equilíbrio, porque esses dispositivos têm a capacidade, todos eles, têm a capacidade de aumentar a base de apoio desse sujeito. A gente vai ver que em algumas situações é necessário aumentar um pouco mais. Para outros casos, um pequeno aumento já é suficiente para oferecer esse equilíbrio. E dessa maneira, o peso de cada membro inferior ali, o quanto que cada articulação de quadril, de joelho e tornozelo estão sustentando, acaba sendo menor. Isso pode ser muito interessante para pessoas que têm problemas como uma artrose de joelho, por exemplo, que é um problema bastante comum. Então, aproveitando o gancho, quando eles são prescritos? A gente pode enumerar várias situações, mas eu quis destacar algumas aqui. Como a própria definição fala do aumento da base de apoio, então a gente vai pensar em pessoas que têm problemas de equilíbrio, também aquelas que sentem dor, e especialmente quando a dor está associada à descarga de peso nos membros inferiores, o que é um relato bastante comum nas pessoas que têm artrose de quadril e de joelho. São duas articulações bastante acometidas pela artrose, que nós chamamos na forma mais correta de osteoartrite, mas popularmente é bastante conhecido como artrose. Nós também podemos prescrever esses dispositivos para pessoas que têm problemas de fadiga e ou fraqueza muscular. Existem diversas condições nas quais as pessoas podem desenvolver uma fraqueza muscular de membros inferiores, uma baixa resistência muscular à fadiga. Nesses casos, os dispositivos podem ser um ótimo auxílio. E também devemos pensar naquelas pessoas que têm instabilidade nas articulações. Aí a gente vai pensar principalmente em problemas ligamentares, naquelas pessoas que têm frouxidão ligamentar. A instabilidade também pode estar associada à fraqueza. Então não é legal a gente generalizar, pensar assim, todas as pessoas que têm tal doença vão precisar de bengala. Não é assim que a gente deve conduzir o nosso raciocínio. A gente tem que pensar na avaliação, nos seus achados e a partir desses achados, ou seja, o que você encontrou no seu exame físico, na avaliação ativa, passiva, na avaliação da força muscular, nos testes funcionais. De acordo com o que foi apresentado por esse paciente, a gente pode pensar numa análise personalizada para pensar na possibilidade desse indivíduo fazer uso de algum dispositivo de auxílio à marcha. Mais para frente eu vou falar sobre esse assunto porque a prescrição não envolve somente considerações sobre a parte física do paciente. E nós temos três categorias principais de dispositivos de auxílio à marcha. Já coloquei até uma figurinha do lado para a gente começar a fazer essa associação. Nós temos as bengalas, as muletas e os andadores. E percebam que eu coloquei uma bengala, eu coloquei duas muletas e um andador. E por que eu fiz isso? Porque a bengala é um dispositivo de uso unilateral. A pessoa vai usar somente uma bengala, enquanto que a muleta, tradicionalmente, é usada de forma bilateral.
E os andadores são usados com ambas as mãos. Ele exige que o indivíduo tenha essa disponibilidade das mãos para segurar o dispositivo. Nós temos alguns tipos de bengalas, muletas e andadores que eu vou descrever logo mais. Nós temos disponíveis no mercado uma infinidade de tipos de modelos de cada um desses dispositivos. Eu estou destacando aqui nesse vídeo 4 tipos de bengalas, que são as mais clássicas, as mais conhecidas. Depois eu vou destacar 2 tipos muito comuns de muletas e, por fim, 3 tipos bastante conhecidos também de andadores. E vamos começar falando sobre as bengalas. A função principal de uma bengala é aumentar a base de sustentação e melhorar o equilíbrio desse paciente. Nós temos 4 tipos principais de bengalas que eu vou destacar aqui. Então, da esquerda para a direita, nessas imagens que estão aqui abaixo, a gente pode ver a bengala simples, a bengala com recuo, a bengala com 4 apoios, que parece esse guarda-chuvinha no final, e a bengala do tipo andador. Não é andador, é a bengala do tipo andador. Ela é bonitinha, né? Parece que é um mini andador, só que é de uso unilateral. Aliás, todas as bengalas são de uso unilateral, ou seja, a pessoa só vai usar uma bengala e a gente sempre deve orientar o indivíduo a usar a bengala no lado contralateral ao da lesão, ou da disfunção, da dor, da queixa que ele está apresentando. Isso é muito importante aqui a gente parar para explicar, para debater um pouco sobre esse assunto, porque é muito comum, gente, nós observarmos pacientes que vão usando bengala, que vão alternando os lados. Vocês já viram isso? A pessoa tá lá andando com a bengala, aí de repente ela leva com o lado direito, de repente parece que ela se cansa, sei lá, ela quer mudar, aí ela vai e passa a bengala para o lado esquerdo. Não é assim que a gente usa esse dispositivo. Se a pessoa tem um problema no joelho esquerdo, por exemplo, a bengala tem que ser posicionada no membro superior direito. É o braço direito que vai levar essa bengala quando essa pessoa está andando. E nós temos vários motivos para isso. Dessa forma, a gente está diminuindo a sobrecarga nos músculos abdutores de quadril e também consegue diminuir o risco de quedas. Quando a gente estuda a biomecânica da marcha, e se você não estudou, tem vídeo aqui no canal, tem um curso de biomecânica de marcha, especialmente as aulas 8 e 9 do meu curso falam só sobre biomecânica da marcha. Existe um movimento de dissociação de cinturas, ou seja, a cintura escapular e a cintura pélvica trabalham de uma maneira dissociada, ou seja, quando uma roda para a direita, a outra tem que rodar para a esquerda e vice-versa, para garantir o nosso equilíbrio, o nosso balanceio e a atividade muscular coordenada de todos os segmentos corporais. Então, quando essa pessoa tem um problema no joelho esquerdo, ela está levando o braço direito à frente. É nessa hora que ela precisa de alívio ali na descarga de peso. Então não faz o menor sentido a gente usar a bengala no mesmo lado em que aconteceu a lesão. Até abrindo um parênteses aqui, tinha um personagem muito famoso que usava a bengala do lado errado, que era o House, lá da série, né? Então, aquela imagem clássica dele andando todo torto ali, todo descompensado com a bengala, era muito característico do personagem. Então, a gente vê claramente naquela forma de andar dele o quanto era errado, né? O quanto era desequilibrado, ele descompensado usar a bengala do mesmo lado da lesão. Então, lembre-se sempre disso. A bengala tem que ser usada no lado contralateral ao da disfunção que esse paciente apresenta. Então, a gente pode ver nessa imagem uma senhora que está ali segurando a bengala com o seu braço esquerdo, né? E pela posição da mão ali, tudo leva a entender que o problema dela está do lado direito. Então ela está usando do jeito certo. Pela foto a gente pode ver também que ela está levando a perna direita à frente, enquanto o braço esquerdo está levando a bengala, está fazendo o apoio da bengala no chão. Isso também está correto. O que é importante mencionar aqui também nesse momento, pessoal, é que não basta prescrever o dispositivo, a gente também precisa treinar esse paciente para que ele faça uso da forma correta, porque só assim ele vai conseguir extrair todos os benefícios que aquele dispositivo tem a oferecer. Então, se você prescreve a bengala, ela está usando do lado contralateral, mas ela não está fazendo esse movimento da marcha de forma adequada, também não vai dar certo. Outra questão que a gente tem que ficar atento quando fala de bengalas é em relação às medidas.
Cada pessoa tem uma altura, cada pessoa tem suas medidas antropométricas e elas precisam ser consideradas na hora de fazer uso dessa bengala. A recomendação é que ela fique a 15 centímetros da borda lateral dos dedos do pé e a parte mais alta dessa bengala tem que estar ali na altura do trocânter maior do fêmur desse paciente. Dessa maneira, o cotovelo não vai ficar nem hiperestendido e nem super flexionado. A gente tem que colocar esse cotovelo numa condição de semiflexão, de flexão intermediária, ali em torno de 20 a 30 graus, para não trazer problemas para essa articulação também. Então, se essa bengala estiver muito baixa, geralmente essa pessoa vai ficar com o cotovelo estendido ao extremo, que não é bom para a articulação. E o outro extremo também não é legal. Então, se essa bengala estiver muito alta, ela vai fazer uma flexão excessiva de cotovelo, o que também vai trazer problemas vasculares e articulares, pode trazer dor, desconforto. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas medidas. A gente sabe que no nosso Brasilzão aí afora, infelizmente, nem todo mundo pode comprar uma bengala, então é muito comum um emprestar para o outro, pegar do vizinho, né? Pegar cabo de vassoura e improvisar ali como bengala. Essas não são práticas seguras. Hoje também tem no mercado a possibilidade de alugar esses dispositivos, o que pode ser muito bom para alguns casos, principalmente quando a pessoa vai fazer uso temporário daquele dispositivo. Um tipo bastante comum, bastante conhecido de bengala é a bengala simples, que é essa que está aqui na imagem. Ela é básica mesmo, não tem nenhum frufru, não tem nada demais. Ela é simplesmente vertical, tem o local para apoiar as mãos e na sua extremidade ali que faz contato com o solo, ela tem uma ponta de borracha. Um detalhe muito importante sobre esse tipo de bengala é que ela não é projetada para suportar o peso corporal do paciente. Então, se meu paciente precisa descarregar o peso corporal sobre o dispositivo, essa não é a bengala adequada. E esse é um alerta que eu faço aqui também, porque a gente consegue comprar essas bengalas em farmácias, em lojas de materiais ortopédicos e não é exigida uma prescrição. A gente consegue comprar até na internet, né? Então é muito fácil adquirir uma bengala, mas é preciso saber qual é o modelo certo para cada paciente. Ela pode ser ajustada em relação à altura, então isso é importante também. Como eu falei anteriormente, as medidas precisam ser adequadas para cada padrão de pessoa. Depois nós temos a bengala de recuo, ela já é projetada para receber o peso corporal. Percebam que o formato dela é diferente, então ela pode ser uma boa alternativa para aqueles pacientes que têm essa necessidade. Um outro tipo de bengala bastante conhecida, bastante popular, é a bengala de 4 pontas. Eu coloquei duas imagens aqui diferentes, mas elas têm as mesmas características. A grande vantagem dessa bengala é que ela oferece uma base de apoio muito maior do que as anteriores. E ela também, assim como a bengala de recuo, é também projetada para receber o peso corporal. Essas 4 pontinhas são de materiais de borracha e devem ser colocadas ali todas em contato com o solo, de forma vertical, e ela pode ser usada para casos como artrose severas, aquelas situações nas quais o paciente sente muita dor ao fazer descarga de peso e quando esse problema é unilateral. Então, se essa pessoa tem um problema nos 2 joelhos, por exemplo, a bengala não vai ser o dispositivo mais adequado. A gente vai pensar nessa situação ou numa muleta ou no andador, que eu vou explicar mais adiante. Mas problemas unilaterais de características mais severas, pode ser que a bengala de 4 pontas já atenda a essa demanda. E o quarto tipo de bengala é a bengala do tipo andador. Então a gente vê que a base de apoio que ela oferece é a maior de todas. Desses 4 tipos que eu apresentei aqui, essa é a que oferece a maior base de apoio. Então a gente vai pensar em prescrever essa bengala especialmente para aquelas pessoas que têm mais instabilidades, mais fraqueza, mais desequilíbrios, mas é um paciente que por algum motivo não pode usar os 2 membros superiores para fazer o uso do dispositivo.
então a gente pode pensar nessa bengala que faz um papel de um mini andador, podemos dizer assim, mas com a vantagem de usar apenas um dos membros superiores. A gente está vendo aqui nessa foto esse paciente que não dá para saber o diagnóstico dele, mas ele tem uma órtese no membro superior contralateral, então pode se tratar de um paciente com AVE e geralmente nesses casos o paciente tem um lado preservado em relação à força, à funcionalidade e um outro lado que tem um pouco mais de dificuldades. Então a bengala pode ser útil para situações como essas, a depender do estado geral de saúde desse paciente. Encerrado o assunto bengala, vamos falar agora das muletas, que são uma outra categoria de dispositivos de auxílio à marcha. Nós temos basicamente dois tipos de muletas muito populares. Com certeza você já conhece, já viu alguém usando, ou pode ser que até você já tenha usado algum desses tipos aqui de muletas que eu estou apresentando. São as muletas axilares e as canadenses. Elas foram projetadas para promover um alívio completo ou parcial da sustentação de peso no membro inferior e geralmente são usadas bilateralmente. Vamos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens, as indicações de cada uma delas. A muleta axilar é essa que, como o próprio nome já diz, ela é usada para ser apoiada na região das axilas e por isso ela é bem desconfortável. Imagina uma coisa ali, né, um dispositivo, um objeto gerando compressão nas suas duas axilas. Geralmente elas são pesadas, mesmo essas que são mais modernas, que são de alumínio, elas por serem muito grandes, elas acabam tendo um peso final muito grande, são difíceis de transportar e por isso ela é indicada apenas para uso temporário. Se uma pessoa começar a usar a muleta axilar por períodos prolongados, além de muito desconforto, ela pode ter até mesmo, em casos extremos, algum tipo de desconforto do nervo axilar. E a gente sabe que essa região é muito sensível, então as pessoas geralmente não gostam de usar essa muleta por muito tempo, com razão. As muletas axilares mais antigas são feitas de madeira, então imagina só, são mais pesadas ainda, né? Vamos falar sobre as medidas ideais da muleta axilar. Então, abaixo da axila deve ter uma distância de 5 centímetros. Essa muleta não pode ficar exatamente na altura da axila, tem que ter essa folga, esse espacinho de 5 centímetros aproximadamente. Lateralmente, elas têm que estar numa distância de aproximadamente 5 centímetros. Na região anterior ao pé, deve haver uma distância de 15 centímetros. E assim como nós falamos lá nas bengalas, aqui também a gente tem que respeitar essa posição intermediária do cotovelo, que tem que estar flexionado em torno de 20 a 30 graus. Hoje essas muletas também oferecem uma grande possibilidade de ajustes, então é nossa responsabilidade acompanhar, monitorar essas medidas para que realmente elas tragam conforto ao paciente, ainda que não sejam muito confortáveis, mas se as medidas não estiverem bem ajustadas, elas vão trazer ainda mais desconforto. O segundo tipo de muleta é a muleta canadense, que aqui a gente já pode ver pelas imagens que ela tem um formato bem diferente, elas são mais leves, são mais fáceis de usar, elas não são tão altas quanto as axilares, elas ficam ali na altura do antebraço e o paciente consegue dominar melhor os seus movimentos usando a muleta. Geralmente o tempo de adaptação com a muleta canadense é muito menor do que o tempo necessário para se adaptar a uma muleta axilar. Quando a pessoa precisa usar a muleta por períodos prolongados, geralmente é esse tipo de muleta que vai ser prescrita a ela. Vamos falar das medidas também. A muleta canadense, ela tem essa braçadeira, que é essa porção que fica na região do antebraço, e ela tem que estar posicionada no terço proximal do cotovelo. Um detalhe importante aqui, não deve haver compressão ao antebraço do paciente. Se for uma pessoa um pouquinho maior e essa braçadeira começa a gerar compressão, vai trazer problemas vasculares, desconforto, dor. Então sempre tem que ter uma folguinha ali na braçadeira, na região do antebraço desse paciente. A posição de cotovelo é padrão, aqui também a gente vai seguir aquela regra dos 20 a 30 graus de semiflexão de cotovelo. Lateralmente, ela tem que estar posicionada no chão a 5 centímetros do pé do paciente e anteriormente 15 centímetros. Reparem num detalhe importante que, mesmo sendo necessário fazer um apoio na muleta canadense,
o cotovelo não deve ficar em extensão completa. Se o paciente adotar essa postura de extensão completa, isso pode trazer problemas para a articulação do cotovelo também. E os andadores fazem parte da terceira categoria dos dispositivos de auxílio à marcha. Eles foram projetados, desenhados para melhorar o equilíbrio do paciente e sustentar o peso corporal, que pode ser completamente ou parcialmente. O ponto forte dos andadores é a estabilidade, principalmente quando a gente fala do convencional. Então nós temos 3 tipos mais comuns de andadores, que são esses que estão nas imagens. O convencional, que não tem nenhuma rodinha, ele é totalmente fixo, ele tem 4 pontas de borracha que fazem contato com a superfície. Depois nós temos o andador que tem rodas anteriores, então 2 rodas anteriores e a parte de trás é fixa. E por fim, aquele que tem 4 rodas, que tem um desenho, uma indicação, uma finalidade bem diferente dos anteriores, como eu já vou explicar adiante. Bom, sobre o andador convencional, sem dúvida esse é o dispositivo que mais oferece estabilidade ao paciente. Comparando com todos os tipos de bengalas, com todos os tipos de muletas, com os outros andadores, esse é o campeão na estabilidade. Mas como eu costumo falar nas minhas aulas, tudo tem um preço na vida, né? Se a gente está ganhando muito em estabilidade com esse andador, a gente está pagando um preço por isso. E qual é o preço? Bom, para o paciente fazer uso desse andador, primeiro que ele vai ficar com as 2 mãos sempre ocupadas, né? Ele vai fazer aquele movimento cíclico de levantar o andador, levá-lo à frente, colocar no chão e dar um passinho. Levantar, levar à frente, colocar no chão e dar um passinho. Ele vai repetindo esse ciclo durante todo o período em que ele estiver realizando a marcha. Obviamente que isso vai resultar numa marcha mais lenta, menos funcional, com maior gasto de energia. Além disso, a gente tem que pensar nos lugares que essa pessoa vai andar com esse andador. Então, pensa numa calçada estreita, num lugar cheio de buracos, subir escadas, descer escadas, terrenos irregulares, gramado, areia, praia. Vai ser muito difícil usar o andador em ambientes como esses. Hoje em dia nós temos andadores super leves, articulados, o que facilita bastante esse deslocamento, mas ainda assim ele tem os seus ônus, as suas desvantagens que precisam ser consideradas na hora de fazer a escolha do dispositivo. Também é muito importante fazer um treino correto do uso do andador, porque já vi muito paciente usando de forma errada, então ele coloca as 2 pontinhas de trás e depois as 2 da frente, sendo que o correto é fazer a colocação vertical dos 4 pontos ao mesmo tempo no chão. Caso contrário, o paciente vai perder estabilidade também. O segundo tipo de andador é o andador com rodas anteriores. Nós temos vários modelos nessa categoria. Eu coloquei aqui 2 imagens de andadores bem diferentes, mas que ambos têm essa mesma característica, estão nessa mesma categoria. Esse tipo de andador já é indicado para um outro perfil de paciente. É aquele que já tem a marcha mais rápida. A gente vai pensar nesse tipo de andador também para aquele paciente que precisa do andador, mas ele não é capaz de levantar o andador convencional. Ele não tem força, né? Enfim, por algum motivo ele não consegue levantar o andador convencional. Então, como esse não necessita ser levantado, pode ser uma alternativa. Só para tirar uma dúvida agora, que pode ser que você esteja pensando nisso agora, esse andador, ele não vai sair desembestado com tudo, né, acelerando não. Pelo fato dele ter as 2 pontas fixas na parte de trás, ele dá uma seguradinha na marcha do paciente. É claro que envolve treino, envolve adaptação, mas esse andador não vai fazer o paciente ir com tudo para frente de uma maneira descontrolada. Uma outra alternativa de andador é o andador com 4 rodas. Como o próprio nome diz, ele vai ter essas 4 rodinhas que vão dar muita mobilidade para esse paciente. Então lembrem-se sempre disso, pessoal. Ou a gente tem muita estabilidade ou a gente tem muita mobilidade. Não dá para ter tudo na vida. Não dá para ter os 2 ao mesmo tempo. Então esse andador em especial, o forte dele é mobilidade, não é estabilidade. Para ganhar mobilidade, ele teve que perder estabilidade. Ao passo que o andador convencional, que foi o primeiro que eu apresentei, o forte dele é estabilidade. A mobilidade é o ponto fraco dele. Não existe melhor ou pior. Existem pessoas que vão ser mais beneficiadas com um
e outras que vão ser mais beneficiadas com o outro. E esse daqui em especial, pelo fato dele ter 4 rodas, ele não é projetado para suportar o peso corporal. Então não é para aquele paciente que vai descarregar o peso sobre o dispositivo. E um detalhe interessante desse andador de 4 rodas, como a gente pode reparar nas imagens, que ele tem uma espécie de freio, que faz lembrar até aqueles freios de bicicleta, sabe? Então o paciente tem um domínio, ele consegue controlar até certo ponto a velocidade da sua própria marcha. Uma vantagem desse andador é que a pessoa também não precisa levantá-lo. Então pode ser indicado para pacientes que por algum motivo não conseguem levantar o dispositivo com as mãos. Mas também aí é uma desvantagem de todos os andadores, né? Pelo fato deles serem maiores do que as muletas e as bengalas, em alguns lugares essa pessoa pode ter dificuldade para se deslocar. Escadarias, locais muito estreitos, locais esburacados, são os desafios de acessibilidade que infelizmente a gente encontra bastante por aí. E depois de apresentar as bengalas, as muletas e os andadores, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes sobre todos esses dispositivos de uma maneira geral. Primeiro, não deve-se seguir receita de bolo. Assim como eu falo em relação aos exercícios, aqui se aplica a mesma regra. Todos esses dispositivos são excelentes, mas precisam ser indicados corretamente. E isso a gente só vai ter condições de saber através de uma boa avaliação. Quem pode fazer a prescrição desses dispositivos são o fisioterapeuta, o médico e o TO, que é o terapeuta ocupacional. Mas na prática a gente sabe que qualquer um pode ir lá na farmácia da esquina e comprar, ou pegar emprestado do vizinho. O nosso diferencial enquanto profissionais está justamente em ter informações específicas acerca daquele paciente, todo o conhecimento do seu estado geral de saúde, todo o seu perfil, a sua personalidade, todo o seu histórico, como é o seu ambiente, para que a gente tenha informações adequadas para fazer essa prescrição e ter sucesso com ela. Ainda falando sobre a escolha do dispositivo, é importante dizer aqui que essa não é uma conduta que deve ser feita isoladamente. A depender do caso, a gente vai precisar de muita cinesioterapia e geralmente os exercícios resistidos são muito indicados para esses pacientes que fazem uso do dispositivo de auxílio à marcha, para aumentar a força muscular, para melhorar a resistência à fadiga, para que eles tenham mais condições de transportar esse dispositivo e realizar uma marcha mais próxima do que é funcional. Nunca a gente deve se pautar na escolha do dispositivo se baseando unicamente no diagnóstico médico que essa pessoa tem. Esse é o maior erro que você pode cometer. O diagnóstico médico é uma informação, mas todas as informações do exame físico, conhecimento mais global desse paciente é o que vai te dar condições reais de prescrever com sucesso. Os ajustes necessários também devem ser vistos com atenção. Eu mencionei em cada um deles, em cada categoria, o quanto é importante a gente se atentar a essas condições. De uma maneira geral, não deixar as articulações em posições extremas, recebendo carga. Pensar principalmente na questão do cotovelo, pensar na dissociação de cinturas. É importante observar esse paciente com e sem o uso do dispositivo. Se você puder filmar esse paciente nessas duas condições, vai ser muito bacana, porque aí vai te dar muitas informações ricas para que você possa verificar quais ajustes ainda precisam ser realizados. A gente também precisa treinar esse indivíduo fazendo uso do dispositivo. Então você prescreveu corretamente, fez os ajustes, agora ele precisa se adaptar a essa nova condição. E o mais legal é se você puder reproduzir dentro do seu tratamento algumas condutas, algumas condições que ele vai enfrentar no dia a dia dele. Então, por exemplo, na minha casa tem rampa, vamos treinar, subir e descer essa rampa, né? Enfim, então pensar nessas condições ambientais, pensar no trabalho desse paciente, nas atividades de lazer, como ele vai fazer uso desse dispositivo em todas essas situações. Outro item extremamente importante e que muitas vezes é esquecido: devemos conhecer o perfil do nosso paciente. Fala-se tanto hoje em avaliação biopsicossocial, nesse contexto do dispositivo isso também tem que ser colocado. Por que eu falo isso? A gente pode encontrar pessoas que vão oferecer muita resistência para começar a usar um dispositivo, porque ela pode acreditar
que usar uma bengala é como mostrar uma fragilidade para as pessoas. É como se fosse dizer assim, olha, viu como eu sou fraquinho, viu como eu estou velhinho. Essa é a interpretação que a pessoa assumiu associada ao uso do dispositivo. Então, ela vai ser muito relutante a começar a usar uma bengala, uma muleta, um andador. E isso a gente já percebe na nossa avaliação, na nossa abordagem. Quando você mencionar pela primeira vez assim, olha, pode ser que seja bom a senhora usar um andador. Repare muito bem na reação dessa pessoa. Se ela tiver um perfil mais relutante, pode ser que você precise trabalhar com ela esse processo de educação, de crenças, e pode ser que leve um certo tempo. Esteja preparado para isso. Mas também nós temos um outro perfil de paciente que é totalmente o oposto disso. Eu já convivi com pessoas que não precisavam mais usar o dispositivo, que para o problema delas aquilo era temporário e ela não tinha mais necessidade nenhuma de usar aquela bengala, mas ela gostava de usar. Ela se sentia segura com aquilo. Ela tinha a falsa ilusão de que estava protegida usando aquela bengala. Eu lembro que eu falava inúmeras vezes para essa pessoa, olha, por meios práticos, né, nos exercícios, nas condutas, olha, a senhora tá vendo como a senhora já é capaz, como você já tá forte, que a bengala agora não é mais necessária. Aí ela falava assim, ah, mas eu já tô com ela aqui mesmo, mal não vai fazer, já comprei mesmo, enfim. A pessoa não quer largar de jeito nenhum. Então é o oposto do que eu falei antes, né? Nesse caso, a gente tem que trabalhar também de uma outra maneira, porque ao contrário do que essa pessoa pensa, usar um dispositivo que não é mais necessário traz prejuízo sim. Ela deixa de desenvolver algumas habilidades físicas, sociais, comportamentais por causa disso. E foi engraçado nessa história especificamente, porque eu me lembro que um dia no atendimento, essa senhora, ela estava voltando, já tinha encerrado, ela estava voltando para casa. E aí ela esqueceu a bengala. Ela deixou na sala do consultório e estava caminhando sem ela até a porta. E eu fiquei quietinha, eu fiquei observando, né? E aí quando ela estava para se despedir de mim, eu falei, a senhora não tá esquecendo de nada, não? Aí foi quando ela ficou até um pouco envergonhada, um pouco constrangida, porque ela se deparou que ela já tinha andado um trecho enorme sem a bengala e tinha andado super bem. Então aí foi um ponto de partida para ela começar a repensar as suas crenças, as suas atitudes e aquela dependência que ela tinha em relação ao dispositivo. Por isso eu falo, é muito importante nós conhecermos o perfil do nosso paciente. Se ele é mais relutante, se ele é mais apegado, ou se ele vai aceitar tranquilamente e a hora que tiver que parar ele para também. Isso tudo vai interferir nos nossos resultados. E no nosso processo de avaliação, a gente precisa conhecer um pouco sobre as características da casa desse indivíduo, como é o trabalho dele, como são os outros ambientes que essa pessoa frequenta, como são as atividades de lazer, se ela pratica algum esporte, como vai ser a adaptação dessa pessoa usando esse dispositivo. Será que o piso não é muito escorregadio, não é molhado? Será que não tem algum meio ali de oferecer mais segurança, colocar um tapete antiderrapante, colocar barras de apoio, orientar a família, orientar os cuidadores em relação a essas questões? Percebam que a nossa visão não deve ser focada somente ali naquela articulação, naquela disfunção, naquele diagnóstico médico. O nosso olhar tem que ser muito mais amplo. É importante orientar o paciente em relação ao prognóstico dele. Quando a gente está fazendo aquela prescrição, a gente sabe se é de uso temporário ou permanente. Então é importante informar o paciente quanto a isso também, explicar um pouco sobre o prognóstico e pensar nessas questões de adaptação. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Estou muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. Coloque aqui nos comentários quais são as suas percepções, se você já teve experiência usando algum dispositivo ou prescrevendo, como foi esse processo de retirada, de adaptação. Se você quiser estudar mais comigo, eu te convido a ser membro aqui do canal. Os membros do canal recebem os resumos das aulas em PDF, mapas mentais, para a gente estudar de todas as formas esse assunto e manter ativo na nossa mente todos os conceitos importantes ligados ao mundo da cinesioterapia. Um grande abraço e até a próxima!